Quer garantir um salário de mais de R$ 5.000 e a tão sonhada estabilidade, ainda que você seja um total iniciante no mundo dos concursos públicos? Então o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro pode ser a sua melhor oportunidade em 2025. E o melhor, é provável que tenha muitas chamadas para quem tem só o ensino médio. Então no vídeo de hoje eu vou te dar o passo a passo para você sair do absoluto zero, alcançar sua aprovação nesse concurso e finalmente mudar de vida. E se a redação é o que mais te assusta, fica tranquila, eu vou te mostrar como que ela pode virar o seu maior ponto forte nesse concurso, mesmo que você nunca tenha escrito uma redação na vida. E a gente vai conversar tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e junto do meu amigo Diego, que é servidor justamente do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, a gente criou aqui esse canal para ajudar concurseiros a alcançarem a tão sonhada aprovação, mesmo para quem nunca estudou direito, de uma forma geral, na vida. Então, se você está aqui, é porque você sabe que concursos são uma das melhores formas de você conseguir mudar de vida. E o concurso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro pode ser a oportunidade que você esperava para conquistar um salário acima de R$ 5.800, é um ótimo salário, a estabilidade no trabalho e benefícios que vão conseguir garantir tanto uma tranquilidade para você quanto para sua família. E esse concurso, especificamente para o cargo de técnico, que exige só o ensino médio, tem um salário ali inicial de R$ 5.853,42. Então, no último concurso que foi feito, que inclusive foi o concurso do Diego, inicialmente ali foram oferecidas só 18 vagas no edital do concurso, mas o número de convocações ele foi muito maior. Agora, nesse edital estão previstas 46 vagas ali iniciais para esse concurso de nível médio. E o histórico do órgão mostra que a lista de chamados tende a ser maior ainda. Então, se naquele concurso foi 19, chamou muito mais, então nesse aqui a gente está apostando que vai chamar mais ainda. E qual que vai ser a organizadora desse concurso? Vai ser a FGV. E com a FGV como banca organizadora, você precisa estar preparado para questões que vão ser mais interpretativas e pegadinhas que podem às vezes parecer simples, mas pegam muita gente de surpresa. Então, começar a estudar agora vai ser a chave para você realmente sair na frente aí da concorrência, beleza? A gente sabe que a insegurança financeira, o medo do desemprego e a falta de perspectiva são realmente desafios bem grandes, para quem está estudando para concurso público. Mas esse concurso aqui, ele realmente pode ser a solução desses seus problemas, porque ele é um pacote completo, porque tem um salário que é bem legal, bem acima da média da iniciativa privada, e a gente está apostando que vão ter muitas vagas, então sua chance de ser chamado vai ser muito grande, tranquilo? Então agora eu vou te mostrar como que você pode transformar essa oportunidade em realidade para você mudar de vida ainda esse ano em 2025. E vou te dizer, quem ficar até o final desse vídeo já vai estar um passo à frente da concorrência e muito mais perto de trabalhar lado a lado com o Diego lá no Ministério Público, tranquilo? Então, bora começar aqui com as dicas. Você sabia que a maioria dos concurseiros começa a estudar só depois que o edital é publicado? E você sabe o que acontece? Eles ficam sem tempo para estudar e acabam deixando de lado muita coisa que é importante. Então, se você ficar esperando o edital da prova sair para começar a estudar, você vai acabar se juntando a essa multidão que corre contra o tempo e estuda ali na base do desespero. Não é isso que a gente quer. E a verdade é que quem começa a estudar antes do edital sair tem uma vantagem gigantesca em relação à concorrência. E por quê? Porque você já vai conseguir estudar com calma, você vai conseguir revisar o conteúdo e até corrigir seus pontos fracos antes mesmo da prova. E você vai estudar com base em quê? Você vai estudar com base no edital da prova anterior. Aí você vai conseguir baixar esse edital ou lá no site do próprio órgão ou da banca organizadora, que no caso foi a FGV. E mais, o edital da prova anterior do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele já vai te dar quase tudo o que você precisa saber. As matérias que são cobradas, elas geralmente não mudam tanto assim. E você pode usar esse último edital como guia para você começar a estudar desde já, agora mesmo, tranquilo? Então, não espere o edital. Quanto antes você começar, maiores vão ser as suas chances de você conquistar a sua vaga, beleza? Então, dito isso, bora dar uma olhada nas matérias que foram cobradas no último edital para o cargo de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro na área administrativa, beleza? Porque a gente entender o conteúdo programático é realmente crucial para a gente planejar nossos estudos e saber exatamente onde a gente deve focar, beleza? Então vamos lá. No grupo 1, aqui, o que a gente teve? A gente teve língua portuguesa,
e Raciocínio Lógico e Matemática. Esse foi o grupo 1, né, das matérias que caíram na prova do último concurso. No grupo 2, a gente teve Organização do Ministério Público, Noções de Informática e Noções de Direito Administrativo e Constitucional. Então essa foi a formação da prova de 2019, né, que foi a prova que o Diego fez. Então, se a gente parar para ver esse edital, a gente tem uma grande vantagem aqui, porque esse concurso especificamente, ele é perfeito, mas perfeito mesmo para quem está começando a estudar. Então, se você está começando agora, você tem muita sorte. Se você até quiser entender também depois um pouquinho mais o porquê disso, o porquê desse concurso ser tão bom assim para quem está começando, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo para você assistir depois desse, que é um vídeo onde eu e o Diego a gente explica como que você deve fazer para você passar em concursos que ganham de 3 a 7 mil reais por mês. E esse concurso aqui do Ministério Público, ele se encaixa como uma luva nesses critérios que a gente comenta lá nesse vídeo, beleza? Então depois você assiste que você vai entender. Esse concurso, ele tem todas, mas todas as matérias base dos melhores concursos que você vai ter para prestar depois, que são português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Então, só com essa base que você vai estudar para esse concurso, você já está conseguindo se preparar ao mesmo tempo para diversos outros concursos que são ótimos para você fazer depois. Então, esse concurso aqui, ele é realmente muito legal para quem está começando seus estudos e quer sair do zero. Então, feita toda essa introdução, bora falar como que a FGV ela cobra essas matérias, então, que a gente vai estudar aqui, beleza? Começando aqui por língua portuguesa. Em língua portuguesa, as questões, né, da FGV, elas costumam ser um pouco mais longas e focadas em interpretação de texto. Grava bem isso que a FGV adora uma interpretação, beleza? A banca ela gosta de misturar análise textual com gramática e geralmente coloca alternativas que às vezes parecem corretas, mas tem detalhes ali que estão meio que escondidos, entre aspas. Então, isso vai exigir bastante atenção ao contexto ali do que você está lendo e o que o texto quer dizer também, beleza? Então, foca aí seus estudos em interpretação de textos. Agora, já em raciocínio lógico e matemático, a cobrança ela é um pouco mais prática. Você vai encontrar ali questões que exigem cálculos rápidos e análise de padrões também. A FGV adora colocar problemas que testam a lógica do candidato, como tabelas, gráficos e porcentagem também. E quando a gente olha depois para a organização do Ministério Público, essa parte aqui vai ser tudo sobre entender as leis e as resoluções que regem, né, a instituição ali do MP. A FGV ela gosta de cobrar a aplicação dessas normas em casos práticos. Exemplos, pedindo para você interpretar o que está na lei e aplicar tudo isso ali no dia a dia do órgão. Tranquilo? Agora, em noções de informática, ela já vai trazer questões ali com uso mais prático de programas, especialmente como o Excel, ou então também de Windows. Enfim, aqui a banca ela gosta de cobrar comandos, funcionalidades específicas, então é importante você saber usar essas ferramentas dentro aí do contexto do seu trabalho, beleza? Agora, por fim, aqui duas matérias base, né, que são noções de direito administrativo e constitucional. O estilo da banca, né, nessas matérias aqui de direito de uma forma geral, mistura interpretação da lei de uma forma geral, com casos práticos. Então você vai precisar saber aplicar os artigos, né, que você estudou em situações reais, ali, exemplos mais práticos, às vezes como, sei lá, ela vai fazer um problema sobre atos administrativos para você conseguir uma noção de interpretação um pouquinho melhor do que você estudou, ou então colocar algum caso concreto sobre direitos fundamentais, enfim. Acho que já deu para perceber que a FGV ela gosta de contextualizar as coisas, né? Então fica um pouquinho ligado nisso, beleza? Aqui no canal, inclusive, a gente tem um vídeo que vai te ajudar bastante a você conseguir acertar essas questões de interpretação de texto, e também tem um vídeo que a gente fez aqui que está bem legal, que vai te dar as bases para você conseguir estudar direito constitucional e administrativo, especialmente se você estiver começando agora. São 2 aulas, basicamente, gratuitas que a gente tem aqui no site. Então, eu também vou deixar esses 2 vídeos na descrição desse vídeo aqui, para você assistir depois desse. Aliás, até vendo essas matérias todas aqui, até me responde nos comentários qual dessas matérias, né, que a gente falou até agora, que você tem mais dificuldade e a matéria que você tem mais facilidade. Então já coloca aqui nos comentários, porque essa informação ela vai ser útil pra gente aqui um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Então já coloca aqui nos comentários, porque mais pra frente a gente vai bater essas informações. Agora, além das matérias, tem uma outra coisa que a gente deve prestar atenção, que são os critérios de desempate desse concurso. Essa é uma informação importante pra gente. Em caso de empate, a maior nota no grupo 2 é o primeiro critério, seguido pela maior nota em língua portuguesa. E por que
que a gente saber isso é importante? Porque nesse mesmo vídeo, quando a gente chegar na parte sobre como a gente vai montar o nosso cronograma de estudos, a gente vai ver aqui como que esses critérios eles podem ajudar a gente a decidir onde focar mais tempo ali dos nossos estudos. E isso pode ser um diferencial enorme para você conseguir a sua aprovação nesse concurso. Então, beleza. Agora que a gente já sabe quais matérias são cobradas e o estilo de cobrança, né, especificamente da FGV, bora falar um pouco sobre os temas em si que a banca, né, ela mais gosta de cobrar e que mais aparecem nas provas, beleza? Essa é uma informação essencial para você planejar os estudos e aumentar as suas chances de aprovação. Então, primeiro, de novo, em língua portuguesa. Em língua portuguesa, como a gente falou, a interpretação de textos ela continua sendo a rainha aqui desse edital. Além disso, você também vai estudar coesão, coerência, significação de palavras no contexto e, claro, sintaxe. Tudo isso aí são pontos que a banca está sempre cobrando nas provas. Então, se você achava que gramática era só decorar regras ou qualquer coisa parecida com isso, você já está vendo que a FGV ela mostra que a coisa não é bem por aí, tranquilo? Agora, já no direito administrativo, licitações são um prato cheio para a FGV. A banca gosta bastante de licitações e não só isso, ela também cobra poderes administrativos, responsabilidade civil do Estado e serviços públicos também. A banca gosta bastante de cobrar essas matérias, elas são um destaque. Esses são assuntos que às vezes são aplicados ao dia a dia da administração pública, então entender o básico e saber exemplos práticos vai ser um diferencial para você para essa prova. Agora, até nesse caso, em relação a exemplos práticos, um disclaimer rápido aqui. Isso, né, da gente usar exemplos práticos, da banca cobrar isso em prova e tal, isso nem é exatamente algo ruim, porque se a gente associar as matérias, né, o que a gente estiver estudando, a exemplos práticos mesmo de fato, isso inclusive vai te ajudar no próprio aprendizado da matéria em si. Então, tenta enxergar isso por esse lado positivo, tranquilo? Só esse disclaimer aqui. Então, vamos seguir. Agora com direito constitucional. Em direito constitucional, a gente tem alguns pilares aqui da FGV. Primeiro, organização político-administrativa do Estado. A banca gosta de cobrar isso. Outra coisa, funções essenciais à justiça. A banca gosta já de cobrar funções essenciais à justiça. E como o Ministério Público ele faz parte, né, desse grupo, então eu acho que é legal a gente dar um destaque justamente para esse órgão, né, e essa parte da matéria, porque é muito provável que ela cobre pelo menos alguma questão sobre isso. Além disso, estuda também poder legislativo e poder judiciário. E lembrando sempre de novo que a FGV ela gosta, né, que você não só saiba os conceitos, como você consiga aplicar todos esses conceitos na prática. Então já viu que a FGV ela exige que a gente queime um pouquinho mais a mufa, né? Enfim. Então agora, noções de informática. Em noções de informática, ela gosta muito de cobrar sistema operacional e planilhas, como Excel ou Calc também. Então aqui, se às vezes você tem alguma dificuldade com informática, se você não está muito habituado com isso, o conselho que eu te dou é você aplicar na prática o que você estiver estudando. Então, tenta estudar os tópicos, né, ali de informática e depois tenta mexer nas ferramentas mesmo ali em seguida. Vai mexer no Windows, vai usar a planilha, sabe? Para você conseguir associar o que você está estudando com a prática. Então, isso de você pegar o que você estudou e associar com a prática, especialmente se você não estiver acostumado, né, com informática, pode valer no lugar de você só ficar tentando decorar as funções, beleza? Agora, raciocínio lógico. Raciocínio lógico e matemático, a estrela do show aqui é equivalência lógica e negação de proposições. Então vamos para a próxima matéria, que seria a organização do Ministério Público. E aqui, para a organização do Ministério Público, a regra de ouro é você ver a lei seca. Você lê e relê a lei seca, simples e direto. O edital ele vai listar as principais normas e resoluções. Então, leia e releia esses textos legais, porque aqui a memorização deles, né, vai fazer a diferença. Por memorização, não estou falando para você decorar tudo. É mais para você realmente só ler com alguma frequência e se acostumar com aquele texto. Porque quando você faz isso, quando você consegue montar um cronograma que tem uma leitura ali frequente, você já consegue identificar o que está certo e o que está errado só de você ler as questões depois. Mas para isso você precisa ler e revisar com alguma frequência. Tranquilo? Beleza. Então o que a gente falou até agora foram as matérias que foram cobradas no edital anterior. Mas agora a gente tem uma informação adicional que costuma assustar muita gente, mas não vai assustar você que vai ficar aqui comigo nesse vídeo até o final, beleza? Que é o quê? Que é a redação. Foi divulgado por agora, né? Essa é uma informação bem recente mesmo, que nesse concurso aqui do Ministério Público vai cair redação dessa vez para o concurso de técnico. Mas não se preocupe. Mesmo que você não esteja acostumado a fazer redações, você vai conseguir tirar de letra com as dicas que a gente vai te dar nesse vídeo aqui.
E até aqui a gente está compartilhando tudo isso aqui contigo para você conseguir fazer um plano de estudos para esse concurso do Ministério Público com o máximo de eficiência. Então, se essas dicas, né, que a gente já deu até agora, elas estão sendo legais para você, já deixa uma curtida aqui, já se inscreve no canal. Assim você garante que você não vai perder nenhuma novidade desse concurso e outras dicas e conteúdos que também podem te aproximar ainda mais da sua aprovação. Combinado? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Então, dito isso, bora para as dicas agora para a sua redação nessa prova do Ministério Público. Se tem uma coisa que eu nunca fui bom, e se você já segue a gente aqui no canal há um tempo, você já sabe disso, é escrever em português de uma forma geral. Português, para mim, era quase que o equivalente a qualquer língua estrangeira, de tão ruim que eu era, né? Enfim, antes de começar a estudar para concurso público, eu nem sequer sabia que existia morfologia e sintaxe. E para ser bem sincero, quando eu fiz até a prova do Enem, lá atrás, né, isso já tem muitos anos, enfim, deixa para lá quando que eu prestei o Enem, eu tirei 0 na redação. É isso, 0, não foi 1, não foi 2, nada. Eu zerei a redação. E se eu tô lembrando certo, nem em parágrafos eu separei aquela redação. Eu acho que na época eu não sabia que precisava fazer parágrafos em redação. Na época eu fiz tudo num blocão só, como se fosse quase um grito desesperado de quem não fazia a menor ideia do que está fazendo. E olha, eu não estou exagerando. A minha redação ela parecia, sabe aqueles textos de e-mail em corrente que você recebia lá nos anos 2000? Lembra? Aquela coisa do tipo, se você não passar isso para 10 pessoas, algo ruim vai acontecer? Bom, o algo ruim nesse caso aconteceu para mim e foi o meu 0 na redação do Enem. Mas sabe o que eu acho assim, o melhor, assim, o mais legal dessa história toda? É que mesmo com tudo isso, mesmo eu sendo péssimo em redação, mesmo eu sendo péssimo em português, usando esses macetes que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, a redação ela acabou se tornando até um diferencial para mim quando eu fui aprovado no TRT. Isso definitivamente não aconteceu porque eu virei um gênio da escrita ou qualquer coisa parecida com isso. Bem longe disso. Foi justamente porque eu usei macetes simples que qualquer pessoa pode usar. E são esses macetes que eu vou te ensinar aqui agora. E o primeiro macetinho é justamente você não ter medo. Redação não é um monstro. Tenta pensar a redação como um jogo. Se você entender as regras desse jogo e você treinar esse jogo, você vai ficando cada vez melhor. E por falar em treino, a minha primeira dica aqui é a seguinte: faça pelo menos uma redação por semana. Ainda que nesse início você ache que está ruim, ou que você não saiba muito o que você está fazendo, só escreve. Isso vai te ajudar a perder o medo e a entender o que funciona melhor para você, beleza? Então bora começar a entender as regras desse jogo aqui. Começando pela estrutura da sua redação. Como que vai ser a estrutura da redação? No primeiro parágrafo, então, de novo, não faz que nem eu, não faça um blocão só, divida a sua redação em parágrafos, tranquilo? 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, você apresenta o tema ali de uma forma direta, como quem abre uma conversa, sabe? Isso é o que a gente vai chamar de tópico frasal, que nada mais é do que a ideia central do texto. Aqui, você também vai antecipar, nesse primeiro parágrafo, os 2 argumentos principais que você vai desenvolver no segundo e terceiro parágrafos. Então, depois disso, a gente vai para o segundo parágrafo. Aí, nesse segundo parágrafo, você vai desenvolver o primeiro argumento que você apresentou lá no primeiro parágrafo. Aí, você pode começar esse segundo parágrafo aqui com alguma coisa como, além disso, sabe? Ou por outro lado, isso ajuda a conectar as ideias e manter o texto fluido. Então, depois a gente vai para o terceiro parágrafo. E no terceiro parágrafo você vai desenvolver o segundo argumento, aquele argumento que você também colocou lá no primeiro parágrafo. Aí aqui, para iniciar, você pode usar conectivos como ainda podemos analisar que, ou então não podemos esquecer que, sabe? Por que você vai fazer isso? Porque isso amarra as ideias e dá uma continuidade ao raciocínio do seu texto, beleza? Aí quando a gente chegar no último parágrafo, aqui vai ser a hora da gente fechar, né, a nossa redação com chave de ouro. Aí aqui a primeira coisa é uma proibição. Nada de você começar o seu quarto parágrafo ali com concluindo, ou então devemos concluir. Esse é um erro muito comum, isso pode soar repetitivo ali. A banca normalmente não gosta desse tipo de coisa. Então, no lugar disso, tenta começar o último parágrafo ali, né, o quarto, com um diante disso. Por exemplo, aí depois você vai reforçar a ideia principal de forma objetiva e clara, amarrando tudo que você falou nos parágrafos anteriores. Então essa vai ser a estrutura da sua redação. Agora, sobre o tema da redação. É muito comum a gente ficar com medo de aparecer um tema que a gente não conhece, ou então algum tema que a gente não tem muita familiaridade.
que você vai fazer se aparecer um tema que parecer complicado ali para você, ou então você não souber muito o que dizer? Qual que é o macete aqui? É você trazer o assunto, né, ali do tema da redação da sua prova para algo mais geral. Como, por exemplo, você trazer essa ideia, por exemplo, para o lado de mídia, para o lado de família, para o lado de política, sabe? Até usar aquela famosa falta de planejamento governamental, sabe? O clássico. Como que eu posso fazer uma analogia aqui para você entender? Isso aqui, sabe quando você está no elevador com uma pessoa conhecida, ou então dentro de uma sala, você parou e encontrou alguém na rua, sei lá, é alguém que você conhece, mas você não tem muita familiaridade, você não sabe o que conversar com aquela pessoa, e você está com ela, aí você fica naquela situação constrangedora que você precisa puxar um assunto, mas você não sabe muito o que falar. Você já passou por isso? Quando acontece alguma coisa assim, eu tenho certeza que seu instinto é soltar logo um papo genérico do tipo, sei lá, o tempo tá meio louco, né? Aproveitando até esse calor todo que tem feito ultimamente. E aqui na redação não vai ser tão diferente disso assim. Qual que seria o segredo? O segredo aqui é que esses tópicos mais gerais, como por exemplo mídia, como eu falei, política e tudo mais, eles acabam funcionando como coringas que se aplicam aí, sei lá, a quase 70% dos temas possíveis que são cobrados ali, que são assuntos, né, de redação. Porque esses tópicos que a gente conversou, família, mídia, política, são assuntos que normalmente eles conseguem se conectar com várias situações, sabe? Então, ainda que você não saiba exatamente sobre aquele tema, você consegue trazer um pouquinho para esse lado. Então, são tópicos que normalmente são possíveis de relacionar com diversos temas diferentes. Isso pode te ajudar a argumentar sem fugir do tema e também vai manter a sua redação ali no foco certo. Claro, o ideal é você conseguir falar sobre aquele tema especificamente. Isso aqui é um macetinho caso você às vezes não tenha a menor ideia ou você não saiba muito para que lado ir. É um hackzinho para você usar ali na sua redação caso você precise, né, de uma ajudinha adicional. Tranquilo? Agora, outra dica essencial é sempre argumentar bem na sua redação. Não basta você citar alguma coisa, explique o porquê. Use frases como o motivo disso pode ser, ou então talvez isso seja causado por, para você mostrar uma reflexão e evitar afirmações que às vezes pareçam absolutas, especialmente se você não tem certeza de um determinado dado que você estiver colocando ali na sua redação. E se possível, se você não for muito bom em redação, ou ainda não souber muito bem sobre o que você está falando ali, aí especialmente mesmo se você não tem ideia do que você está falando, tenta incluir palavras ali do tema da redação dentro do seu próprio texto. Eu fazia isso pelo menos, ou então às vezes até tentar usar aquele texto de guia, que às vezes tem algumas redações, para você também incluir alguns trechos ali dentro da sua redação, às vezes até escrevendo de uma outra forma. Isso tudo vai garantir que você não fuja do tema, sabe? E que você fique ali no caminho certo. São alguns macetezinhos, como eu disse, para quando você não sabe muito sobre o que você está falando, beleza? Agora, um outro truque para quem às vezes está com um bloqueio com redação, ou então tem muito medo de escrever ali, se você está com realmente essa preocupação ali na hora da prova, é o seguinte: tenha um esqueleto de redação já pronto na sua cabeça. Tenta procurar na internet alguma estrutura de redação que sirva para quase todas as situações e já tenta memorizar isso. Tenta fazer isso sempre nos seus treinamentos. Você tem um esqueleto de redação na sua mente. Isso pode salvar você, especialmente em situações de pânico. E claro, não esqueça de treinar, como eu disse, pelo menos uma vez por semana. Quanto mais você praticar, mais confortável, mais confiante você vai ficar e melhor você vai se sentir no momento da sua prova. Agora, em relação à redação, até coloca aqui para mim nos comentários. Você já conhecia todos esses macetes? Algum deles te ajudou? Qualquer coisa, até volta nesse vídeo, já começa a aplicar essas dicas hoje mesmo. Aí depois você comenta aqui de novo qual dessas dicas te ajudou mais, ou então até qual explodiu mais aí a sua cabeça, né? Porque, por exemplo, essa até dos temas gerais foi uma que me ajudou bastante aí no meu caminho, né, em relação a concursos públicos na redação. Beleza? Então depois bota aqui nos comentários para mim que eu quero saber, tranquilo? Então, agora que a gente viu as matérias cobradas, os pontos mais importantes, né, além de a gente ter visto também redação, chegou a hora da gente organizar tudo isso em um cronograma de estudos que seja eficiente. Um cronograma de estudos é essencial. E é até por isso mesmo que lá no Mira, eu e o Diego, a gente ensina isso em detalhes para os nossos alunos. Porque você fazer seu cronograma é como você montar um mapa que vai realmente te guiar ali passo a passo até a sua aprovação. E assim como qualquer viagem que você for fazer, se você não souber por onde começar,
você pode acabar ficando perdido. Então, bora começar a organizar o nosso cronograma para esse concurso aqui do Ministério Público. E qual que é o primeiro passo para você organizar seu cronograma? O primeiro passo é você mapear a sua rotina. Você vai passar uma semana anotando tudo o que você faz. Seus horários que, sei lá, que você trabalha, os horários que você toma café da manhã, os horários que você almoça, enfim. Mapeia toda a sua vida ali em relação àquela semana específica que você estiver prestando atenção. Aí, uma vez que você fez esse mapeamento, você vai começar a organizar já os seus horários de estudo. Então, veja os horários que você tem disponíveis para estudar, mas sem esquecer também de incluir momentos de descanso e lazer. Um cronograma realista, e já anota essa regra, porque a gente sempre fala isso por aqui, seu cronograma ele deve ser realista. Esse vai ser aquele cronograma que você consegue seguir sem se sobrecarregar e sem deixar de lado outras áreas importantes também da sua vida. Como a gente sempre fala por aqui, concurso público é um caminho de longo prazo. Então é importante que você consiga manter seus estudos. E você não vai conseguir manter seus estudos se você também não colocar um momento de descanso ali também, tranquilo? Aí você vai pegar, então, todos esses horários que você mapeou, você vai observar todos esses buracos de tempo, qualquer coisa do tipo, e você vai organizar ali seus estudos certinho em determinados horários. Ou então seus horários também de descanso, você vai realmente detalhar a sua rotina dentro de uma tabela, por exemplo. Aí para isso você pode usar uma planilha do Excel ou então até aplicativo de organização. O importante é que esse seu cronograma, com seus horários todos certinhos, ele fique visual e fácil de acompanhar. Aí nesse cronograma você vai colocar os horários certinho para tudo, de cada atividade, inclusive as de estudo. Sei lá, 7 horas, café da manhã, 8 horas, estudo de matéria X. Aí, em relação a isso, quando você for determinar seus estudos, você deve ser específico no que você vai estudar. Nada de colocar, por exemplo, genericamente direito constitucional ali no seu cronograma. O ideal é você detalhar o tópico que você vai estudar. Então, por exemplo, 7 horas, café da manhã. 8 horas, você vai estudar direitos políticos ou então princípios fundamentais. Você fazer isso vai evitar a sensação de você não saber por onde começar e vai te dar também mais clareza no estudo. Quanto mais detalhado for o seu planejamento, mais fácil vai ser para você também manter o seu foco nos estudos. Então agora vamos falar um pouco sobre prioridades do seu cronograma de estudos. A gente já viu que as matérias do grupo 2 e língua portuguesa são critérios de desempate. Então essas matérias, elas devem ganhar algum destaque dentro do seu cronograma. Além disso, prioriza também as matérias que você tem mais dificuldade. Eu sei que pode parecer desconfortável a gente ficar estudando aquelas matérias ou chatas, ou então aquelas matérias que a gente tem realmente uma dificuldade de aprender, mas é justamente nesse desconforto que o aprendizado ele vai acontecer. Se você está confortável demais, desconfia, porque aprender significa realmente a gente lidar com coisas novas. E a gente lidar com coisas novas normalmente não é confortável. A gente começa a aprender justamente quando a gente sai dessa nossa zona de conforto, beleza? Então, quando você estuda só o que você já sabe, então o que você já gosta, de fato vai ficar mais confortável, mas você também vai deixar de crescer, você também vai deixar de aprender, e não vai ser isso que vai te levar até a sua aprovação. Então tenta deixar no seu cronograma um tempinho maior para essas matérias que você não gosta ou para essas matérias que você tem mais dificuldade, além dessas matérias que também vão ser critérios de desempate. Combinado? Agora, já as matérias que você domina, dependendo do seu caso, às vezes você pode dominar uma matéria ou outra, pode às vezes receber menos tempo, porque você vai ter mais facilidade de aprender essas matérias. O objetivo aqui, quando a gente faz isso, a gente prioriza uma matéria ou outra, é a gente conseguir garantir a nossa evolução onde a gente justamente mais precisa, e isso vai fazer a diferença ali na nossa prova. E claro, dentro do nosso cronograma, a gente não pode esquecer, isso é uma regra absoluta, das revisões e dos exercícios. Revisar vai ser justamente o que vai fixar o conteúdo na sua memória. Enquanto os exercícios eles vão mostrar ali na prática o que você já sabe, onde você está melhor, e também vai mostrar onde você precisa melhorar. Então, faça revisões rápidas ali todos os dias daquilo que você já estudou anteriormente e tenta fazer também uma revisão geral ali no final de semana de tudo que você estudou ao longo da semana. Em relação aos exercícios, tenta resolver pelo menos 10 a 20 questões ali das matérias que você estudou no dia, isso todos os dias. E lembra sempre do que a gente fala aqui, se você não revisou, você não estudou. Se você não fez questões, você não estudou. E por último, dentro desse seu cronograma, tenta colocar um sistema de recompensa. Então, por exemplo, você cumpriu ali o seu cronograma do dia,
Então tenta dar para você mesmo um pequeno prêmio. Aí esse prêmio ele pode ser às vezes uma coisa mais simples, como você assistir um episódio ali da sua série favorita, você comer às vezes um doce que você gosta, ou então até dar uma voltinha mesmo ali na rua, claro, né, desde que isso não atrapalhe seus estudos, seja razoável. Você não vai sair e ficar, sei lá, 5 horas passeando e perder tempo de estudo. Não é assim. Tenta realmente ser razoável quando você for colocar essas recompensas. Mas essas recompensas, elas ajudam a gente a manter a nossa motivação e fazem também com que o estudo ele se torne algo positivo na nossa rotina, tranquilo? Então, com um cronograma detalhado, revisões consistentes, exercícios ali diários e uma dose de motivação, você vai estar no caminho certo para você conseguir garantir a sua aprovação. Então, agora que a gente já viu as matérias, a gente já viu como fazer a redação, a gente já viu como fazer o nosso cronograma ali detalhado, é hora da gente falar de uma outra ferramenta que vai ser indispensável na sua preparação, que são os simulados. Os simulados, eles são essenciais porque eles vão permitir que você treine, né, a sua prova nas mesmas condições da prova real. Aí você fazer esses simulados vai incluir o formato das questões, o estilo da banca e o gerenciamento do tempo também. Então, quanto mais você pratica, né, mais familiarizado você vai ficar com as exigências ali da banca da FGV. E como que você vai criar os simulados ali no formato da prova? Isso é bem simples. Você vai pegar questões de provas anteriores da FGV, aí você pode usar sites como PCI Concursos para isso, por exemplo. Aí você vai organizar depois ali a prova no mesmo número de questões, com o mesmo tempo de prova, sabe, do concurso, e você vai resolver ali tudo de uma vez, sem interrupções, como se você realmente estivesse na prova. Isso vai te dar uma ideia clara de como que você está se saindo e onde você precisa melhorar, tanto nas matérias em si, quanto nos macetes de resoluções de questões e resoluções de provas de uma forma geral. Até em relação a esse tema, eu também vou colocar aqui na descrição desse vídeo outros 2 vídeos que vão te ajudar bastante. Um deles fala sobre como você deve fazer seus simulados em mais detalhes. Eu entro em mais detalhes de como fazer simulados. Esse é um dos primeiros vídeos aqui do canal. E tem um outro vídeo também que fala sobre como gerenciar melhor o tempo da prova ali do seu concurso. Então depois tenta realmente separar um tempo mesmo para assistir todos esses vídeos que eu estou recomendando, porque com isso você realmente vai estar afiando ali o machado da sua preparação e você vai sair bem na frente mesmo de todos os concorrentes. Aí, claro, deixa também seu comentário nesses outros vídeos também, combinado? Beleza. Então agora, em relação aos estudos de uma forma geral, lembre-se sempre que a constância é o que vai te levar até a sua aprovação. A gente sempre fala isso aqui no canal. A constância nos estudos é o mais importante. Não adianta você estudar muito ali um dia, sei lá, você estudar 8 horas em um dia, e você parar depois de estudar nos dias seguintes. Você deve ter foco nos seus objetivos. E foco não é sobre estudar, sei lá, 10, 12 horas seguidas, mas é como você fazer o seu melhor ali dentro do tempo que você tem disponível. Então, para isso, o que você pode fazer? Você tem que diminuir as distrações. A gente faz isso por aqui também. Tira de perto de você tudo que pode atrapalhar seus estudos e traga para perto tudo que pode facilitar seus estudos. Por exemplo, se o celular é uma coisa que te atrapalha enquanto você está no seu momento de estudos, coloque ele em um cômodo diferente, até no modo avião, se necessário, quando tiver no seu momento de estudo, para você, sei lá, só usar sua apostila, você só assistir sua videoaula no computador. Se televisão te atrapalha, esconde o controle remoto, sabe? Você tem que afastar tudo que te atrapalha, dificultar o acesso, né? Tudo que te atrapalha e facilitar o acesso a tudo que vai te ajudar, como, por exemplo, seus materiais de estudo. E, claro, avisa também as pessoas ao seu redor, né, dos seus horários de estudo. E, claro, como você já vai saber os horários do seu estudo pelo seu cronograma, você pode avisar as pessoas da sua família, seus amigos, desses seus horários, e para você falar para elas que esse vai ser realmente seu momento de concentração e que naquele momento você vai estar totalmente focado nos seus estudos. E até falando em ambiente de estudo também, cuide do seu ambiente de estudo. Tenta deixar um local ou então um cômodo da sua casa certos ali para você estudar. Porque se você deixar um local ou um cômodo ali de uma forma fixa para você estudar, isso vai avisar o seu cérebro, né, quando você estiver ali naquele ambiente, que aquele é o momento de você parar e se concentrar nos estudos. Então tenta sempre manter esse seu local de estudos ali organizadinho, todo com seus materiais à mão, sabe? Um ambiente organizado também faz toda a diferença. É isso, tenta deixar ali facilitado tudo que você vai precisar para os seus estudos. E aqui vai um conselho.
já começa a fazer tudo isso hoje mesmo, não deixa para depois. Já começa pegando o edital da prova anterior, então vai lá no site da banca organizadora, no site do órgão, baixa esse edital e já começa o seu plano de estudos. Um bom plano de estudo já vai eliminar a sua ansiedade, porque você já passa a ter clareza sobre o que você precisa fazer. E mais importante, mantenha a constância. De novo, a gente fala isso aqui toda hora, não é à toa. Você estudar um pouco todos os dias é muito melhor do que você estudar muitas horas, mas só de vez em quando. Então, se você conseguir alinhar planejamento e foco, você vai perceber que o caminho para a sua aprovação vai se tornar muito mais eficiente e muito menos estressante. Tranquilo? Então, beleza. Todas essas informações aqui são as principais que você precisa para você conseguir a sua aprovação nesse concurso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. E, sinceramente, parabéns, mas parabéns mesmo para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Isso já mostra o quanto que você está comprometido, o quanto que você está comprometido com a sua aprovação. E saiba que só por você já ter chegado até aqui com essas informações, você já está muito à frente dos seus concorrentes. Então agora você já tem as ferramentas para você começar a sua preparação com estratégia e eficiência. Isso vai fazer toda a diferença. E se você está nesse grupo de concurseiros comprometidos com a aprovação, que chegaram até o final desse vídeo, eu quero combinar uma coisa com você. Já deixa aqui nos comentários escrito o seguinte: eu vou passar no concurso do MPRJ. Aí depois da sua posse, que você vai conseguir passar e tomar posse nesse concurso, você vai voltar aqui nesse mesmo vídeo, aí você vai para o seu comentário e você vai responder esse mesmo comentário que você colocou falando que você foi aprovada, que você foi aprovado e que você já está trabalhando lá no órgão, e avisa pra gente também o que nesse vídeo mais te ajudou a conseguir garantir a sua aprovação. Combinado? Então já coloca aqui nos comentários: eu vou passar no concurso do MPRJ, para depois a gente ver a sua resposta quando você já estiver lá dentro do órgão, beleza? Essa frase ela também vai reforçar o seu compromisso com seus estudos e vai mostrar que você está realmente decidido a mudar a sua vida. Tranquilo? E claro, se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma dica ou atualização sobre esse e outros concursos. E falando em outros concursos, se você está buscando outra oportunidade aqui no Rio de Janeiro, que tal também tentar estudar para o concurso do TRT do Rio de Janeiro? Então aqui do lado nos cards eu vou deixar um vídeo onde eu falo tudo sobre esse concurso, que pode ser uma ótima opção para você conciliar com os estudos do MP. Além disso, eu vou deixar também uma playlist com as melhores técnicas de estudo para concursos. Essas técnicas podem ser o diferencial que vai te colocar ainda mais à frente dos concorrentes, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima!